Olá, a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, o versículo 1 e 2, que diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Bom, baseado nesse texto, eu quero falar com vocês sobre as 3 etapas espiritual. Veja bem, a Bíblia ela conta a história de personagem para trazer edificação sobre as nossas vidas. E em cada nome bíblico ele contém um significado. E nesse momento eu quero usar, nesse texto que eu li, 3 nomes que são fundamentais para que possamos compreender o crescimento espiritual, o processo o qual é vivido no relacionamento com Deus. O primeiro nome ou personagem o qual eu quero usar é Jacó, que encontra-se no verso de número 1. Jacó, como alguns de vocês conhecem ou todos conhecem, não sei, a sua história está relatada no capítulo 25 do livro da Gênesis, o seu nascimento. E quando você olha atentamente para a vida desse personagem tão importante, você vê que ele tem muitas coisas a nos ensinar. E Jacó fala do homem natural. O seu nome traduzido significa suplantador. Aquele que agarra, aquele que pega as coisas. E a sua vida, ela trata muito do homem natural. Porque quando você observa no seu nascimento, ainda no ventre de sua mãe, ele começa ali a brigar com seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que eles brigavam entre si. E ele, quando nasce, sai agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. E essa briga não para por aí. Porque quando você observa, você vê que Esaú, depois já de adulto, ele vai para o campo e quando volta desfalecendo. E o seu irmão toma proveito nessa situação, Jacó, e ali compra a ele a sua primogenitura por um prato de lentilha. E não para por aí. Logo em seguida, Jacó, engana o seu pai para obter a bênção do seu pai. E logo em seguida, ele tem que fugir da presença, da face de Esaú, porque Esaú queria acabar com a vida dele. Veja bem, o personagem Jacó está sempre entrando em frias, como dizem, né? Está sempre se metendo em situações difíceis. Ele está sempre procurando alguma coisa para estar ali envolvido, alguma situação. E ele briga com o seu irmão, ele foge da face dele. Depois ele tem que fugir também da face de Labão, seu sogro. E a vida de Jacó era dessa maneira. Ele vivia fugindo, vivia errante. Ele andava de uma maneira na qual não encontrava lugar fixo. Isso fala de pessoas que têm dificuldade no relacionamento com outras pessoas. Jacó, ele tipifica isso, o homem natural. E nós, muitas vezes, nos relacionamos dessa maneira com outras pessoas. Dentro de nossa casa, nós não sabemos lidar com os nossos familiares. Nós estamos sempre procurando confusão. Por quê? Nós agimos como homem natural, buscamos as coisas que são dessa terra, as coisas que são de baixo. E esse é o primeiro estágio da vida do crente. O segundo estágio é Israel. Como nós vemos no verso 1 ainda, o nome citado Israel. Esse termo Israel significa aquele que luta com Deus ou aquele que governa com Deus. E aqui eu quero aplicar o segundo estágio da vida espiritual. Veja bem, o povo de Deus, Israel, também tinha uma vida conturbada, vivia a seus altos e baixos. Ora ele estava adorando ao Senhor, ora estava adorando a outros deuses.
ora estava vendo as maravilhas do Senhor, ora estava sendo incrédulo. Como eu falei, tinha seus altos e baixos. E o nome Israel significa aquele que governa com Deus. Veja bem, nós estamos ali próximo do Senhor, nós vamos para a igreja, nós até temos cargos eclesiásticos na igreja, alguma função ali, e quando surge alguma situação, nós queremos fugir, nós não queremos continuar adorando ao Senhor, nós não queremos continuar nos relacionando com Ele, queremos nos esconder, queremos nos afastar, queremos estar distante, somos incrédulos no relacionamento com Deus. Nós queremos viver altos e baixos, porque ele é o homem carnal. O homem carnal, ele busca e atenta para as coisas que são espirituais, mas também atenta para as coisas que são da terra, que são materiais, que são terrenas. E esse é o segundo estágio na vida espiritual, o homem carnal. Primeiro é o homem natural, segundo o homem carnal. E em terceiro lugar, no versículo de número 2, Jesurum. Esse é o terceiro estágio da vida espiritual do crente, do relacionamento com Deus. Nós sabemos que a vida do crente ela é feita de processos. Nós vamos nos relacionando com o Senhor e aí vamos crescendo espiritualmente, ministerialmente ou na área que tange ao espiritual. Nós vamos sempre crescendo, nós vamos avançando quando nos relacionamos com o Senhor. E esse termo Jesurum, traduzido, ele significa amado, ele significa reto, aquele que tem retidão. Veja bem, essa é a terceira etapa da vida espiritual. Esse é o terceiro nível do crente. Agora, ele não mais oscila entre fazer as coisas que são para Deus e fazer as coisas que são da carne. Mas ele está firme no Senhor. Ele é reto, tem bom testemunho. Ele anda de acordo com aquilo que o Senhor propõe para ele. Ele é aquele homem de Romanos 12, que tem a mente transformada. Romanos 12, versículo 2, diz assim, que é preciso ter a mente transformada, para que assim possamos compreender qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E esse terceiro estágio fala do homem espiritual, daquele que consegue discernir as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus, as que são de Deus e as que são do mundo, as que são de cima e as que são de baixo. Ele consegue compreender se ele está vivendo na boa, na agradável ou na perfeita vontade do Senhor. Se ele está alinhado com o Senhor, está andando no propósito o qual o Senhor estabeleceu para a vida dele. Ele não oscila mais. Ele compreende que há provações, que há lutas, que há dificuldades, mas ele aprende a se conter nessas situações e não fica oscilando, porque ele tem uma palavra. Ele confia naquilo que o Senhor falou. Ele crê que o Espírito Santo está dentro dele e que guia ele para o caminho certo, para a direção correta. E eu falei nesse momento sobre Jesurum, aquele que é reto. Bom, a minha pergunta para encerrar é a seguinte: qual dos três estágios você se encontra nesse momento? Você é Jacó? Você é Israel? Ou você é Jesurum? Você é um homem natural? Você é um homem carnal? Ou uma pessoa espiritual? Quero orar com você nesse momento, para que, se você ainda não consegue discernir em qual estágio você está, o Senhor ele possa lhe dar esse discernimento nesse momento. Quero orar com você para que você possa avançar na sua vida espiritual com o Senhor. Vamos orar? Pai amado, Senhor Jesus, neste momento nós queremos pedir a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, para que tenhamos discernimento sobre a Tua palavra, para que possamos assim, Senhor, discernir qual é a Tua vontade, qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita, a qual o Senhor quer que nós venhamos a viver, Senhor. Em qual área espiritual nós estamos vivendo nesse momento? Se
se nós somos Jacó, se nós somos Israel ou se somos Jesurum. Se estamos vivendo no mais nível máximo o qual te agrada, Senhor. Que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas nesse momento e que possamos assim, Senhor, compreender o Teu favor. Possamos compreender nosso estágio espiritual, Senhor, diante de Ti, no nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço desde já. Obrigado, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe através dessa palavra.